O Espírito muda o coração, a burocracia impede o acesso à graça do Espírito. A pregação de São Paulo é totalmente centrada em Jesus e no seu mistério pascal. Aos Gálatas, tentados a basear sua religiosidade na observância de preceitos e tradições, ele recorda o centro da salvação e da fé, a morte e ressurreição do Senhor, sublinhou Francisco. Meu nome é João Pereira Júnior e você está no canal JP Júnior, um canal católico onde conta a história de vida dos santos, eventos e notícias da Santa e Amada Igreja Católica. Por isso peço a você que deixe seu like e se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vamos ao resumo da audiência geral desta quarta-feira, 27 de outubro, com o Papa Francisco. E quem narra pra gente é Mariângela Jaguraba, da Rádio Vatican News. O Papa Francisco deu continuidade ao ciclo de catequese sobre a Carta de São Paulo aos Gálatas na audiência geral desta quarta-feira na Sala Paulo VI, no Vaticano, sobre o tema O Fruto do Espírito. A pregação de São Paulo é totalmente centrada em Jesus e no seu mistério pascal. Aos Gálatas, tentados a basear a sua religiosidade na observância de preceitos e tradições, ele recorda o centro da salvação e da fé, a morte e ressurreição do Senhor, sublinhou Francisco. Segundo o Papa, ainda hoje muitos procuram a certeza religiosa em vez do Deus vivo e verdadeiro, centrando-se em rituais e preceitos em vez de abraçar o Deus do amor, com todo o seu ser. Esta é a tentação dos novos fundamentalistas, daqueles que têm medo de seguir adiante no caminho e voltam atrás, porque se sentem inseguros. Buscam a segurança de Deus e não o Deus da segurança. São Paulo pede aos Gálatas para que voltem ao essencial, ao Deus que nos dá a vida em Cristo crucificado. Ele testemunha isto em primeira pessoa. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. A seguir, o Papa fez a seguinte pergunta: o que acontece quando encontramos Jesus crucificado na oração? Acontece o que aconteceu sob a cruz. Jesus entrega o Espírito, ou seja, doa a sua própria vida. E lo Spirito che scaturisce dalla Pasqua di Gesù è il principio della vita spirituale. O Espírito que flui da Páscoa de Jesus é o princípio da vida espiritual. É Ele que muda o coração, não as nossas obras. É Ele que muda o coração, não as coisas que fazemos, mas a ação do Espírito Santo em nós. É Ele quem guia a Igreja e nós somos chamados a obedecer à sua ação, que vai para onde e como Ele quiser. Aqueles que procuram segurança, o pequeno grupo, se afastam do Espírito, não deixam a liberdade do Espírito entrar neles. Assim, a vida da comunidade regenera-se no Espírito Santo e é sempre graças a ele que alimentamos a nossa vida cristã e continuamos a nossa luta espiritual. Segundo o Papa, o combate espiritual é outro grande ensinamento da Carta aos Gálatas. O apóstolo apresenta duas frentes opostas. Por um lado, as obras da carne, por outro, o fruto do Espírito. Quais são as obras da carne? Perguntou Francisco. São comportamentos contrários ao Espírito de Deus. Carne é uma palavra que indica o homem na sua dimensão terrena, fechado em si mesmo numa vida horizontal, onde os instintos mundanos são seguidos e a porta se fecha ao Espírito que nos eleva e nos abre a Deus e aos outros. Mas a carne também nos lembra que tudo isto envelhece e passa, apodrece, enquanto o Espírito dá vida. Il frutto dello Spirito invece è amore, gioia, pace, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà. O fruto do Espírito, ao contrário, é caridade, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e temperança. Os cristãos que no batismo se revestiram de Cristo são chamados a viver deste modo. Pode ser um bom exercício espiritual ler a lista de São Paulo e observar a própria conduta, para verificar se corresponde, se a nossa vida está verdadeiramente de acordo com o Espírito Santo, se dá estes frutos. Por exemplo, os 3 primeiros são amor, paz e alegria. Por eles se reconhece se uma pessoa é habitada pelo Espírito, uma pessoa que está em paz, que é alegre e ama. Com estes 3 traços, vemos o Espírito. Segundo o Papa, este ensinamento do apóstolo é um grande desafio para as nossas comunidades.
A vida do Espírito expressa nos sacramentos não pode ser abafada por uma burocracia que impede o acesso à graça do Espírito, autor da conversão do coração. Quantas vezes nós, padres ou bispos, fazemos tanta burocracia para dar um sacramento, para acolher as pessoas, e as pessoas dizem, não, eu não gosto disso, e vão embora. Não veem em nós, muitas vezes, a força do Espírito que regenera, que nos faz novos. Depois da catequese, o Papa saudou os peregrinos de língua inglesa, especialmente os jovens de vários países envolvidos na COP26 de Glasgow e grupos dos Estados Unidos. Sobre todos vocês e suas famílias, disse o pontífice, invoco a alegria e a paz do Senhor. Saudando os fiéis poloneses, Francisco recordou que, a pedido de uma fundação no país chamada Sim à Vida, ele abençoou nesta quarta-feira os sinos com o nome A Voz dos Nascituros. Sono destinati all'Ecuador e all'Ucraina. Per queste nazioni. Eles têm como destino o Equador e a Ucrânia. Para essas nações e para todos, são um sinal de compromisso em favor da defesa da vida humana, desde a concepção até a morte natural. Que o seu som, afirmou o Papa, anuncie ao mundo o Evangelho da vida, desperte a consciência dos homens e a memória dos nascituros. Confia a sua oração cada criança concebida, cuja vida é sagrada e inviolável, concluiu o Papa, que concedeu a todos a sua bênção apostólica. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amém. Amém. Mosaico celebra a devoção à Negrita. A partir de agora, os visitantes dos Jardins do Vaticano poderão aprender mais sobre a história da Virgem de Los Angeles, a padroeira da Costa Rica. Com uma cerimônia oficial, na terça-feira 26, foi inaugurado um mosaico representando a Negrita, como é carinhosamente chamada pelos fiéis. A obra foi criada pela artista Paula Sáenz, que compôs a imagem utilizando fragmentos de algumas pedras antigas da Segunda Basílica de Cartago, outras do local onde a imagem foi encontrada e das várias dioceses do país. As tonalidades mais evocativas do mosaico são feitas de pedras de rio e vidro com folha de ouro. Entre os participantes estava o presidente da Conferência Episcopal da Costa Rica, Dom José Manuel Garita, o embaixador junto à Santa Sé, Federico Zamorra Cordeiro, e numerosos peregrinos que tinham vindo a Roma para a ocasião. A devoção à Negrita remonta a 1635, quando uma jovem mulher mestiça descobriu a imagem da Virgem sobre uma pedra. Em meio à era colonial, La Virgen de Los Angeles marca o desenvolvimento do país centro-americano. Irmã Rosária na Etiópia. Pão e água para dar trabalho a jovens e famílias. I think Mother Nature is doing her best to tell us, you are hurting me. I think I go back to what Pope Francis said in Laudato Si. It says, cry of the earth. We have to hear it. And Pope Francis says, cry of the earth should be heard with the cry of the poor. Global warming. Just in the last 10 to 15 years, has morphed into a global disruption of the world's weather systems. Okay, everywhere people are experiencing bizarre weathers. What is supposed to be once every 1,000 years, once every 500 years, is happening twice in 10 years. Generally, the pattern is the dry regions are getting drier and the wet regions are getting wetter. Wetter would be good if the rainfall came in gentle rain. The wetter is horrible if it's like the rain we saw in Germany. It just washes everything
I've talked to Pope Francis about this, that 3 billion people in the world have still not discovered fossil fuels, but they're going to suffer the worst consequences of our love fest with fossil fuels. Now that we are recovering from COVID, my own fear is climate change moving to our living rooms, just like COVID, affecting everyone. No matter what actions you take, for the warming curve to bend, it's going to take at least 20 years. It's going to keep rising. Okay? So we have to have a major plan to build resilience for people. So we need to unpack climate change from politics. This is something I'm hoping the Vatican can help, because you see, the Catholics are directly in touch with the pulse of the poor. I'm just put all my eggs into the faith basket.